Oi, gente, boa noite, tudo bem? Começando hoje nossa última live do ano. Agradecer aí o pessoal que tem acompanhado aí o Instagram esse ano. Tô fechando essas lives, tá? Mas vamos ter mais ano que vem. Mas vou tirar um recesso aí, agora entre Natal e Ano Novo, então essa é a nossa última live. E aí depois eu retorno, se eu não me engano, dia 8, ok? Então dia 8 de janeiro eu vou estar retomando as lives aí. Boa noite, pessoal que tá entrando, Laura, Viviane. Pessoal que tá entrando, só me dá aquele confere, Jéssica, se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, que eu quero começar. Quero continuar um pouco, né? A gente começou a falar isso semana passada, mas eu quero terminar aí falando, né? Estamos chegando aí no Natal, como que a gente sobrevive. Oi, Ana, tudo bem? Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? O que vocês acham? Podemos seguir? Tá tudo bem? Obrigada. Olha só, na semana passada eu estava conversando com vocês sobre que o final do ano nem sempre é uma época boa para todo mundo, né? Então a gente estava discutindo um pouquinho sobre a questão da síndrome do final de ano. Como que muitas pessoas em dezembro, janeiro, como as pessoas em novembro, dezembro, elas começam a se sentir mais deprimidas. Oi, Mônica, hoje eu tô te vendo, tá? Hoje eu tô te vendo. Olha só, desculpa, gente, deixa eu voltar aqui para o meu raciocínio. Então, olha só, na semana passada a gente estava falando sobre síndrome do fim de ano. Como que existem algumas pessoas, né, que em termos de novembro e dezembro, essas pessoas começam a se sentir mais deprimidas, essas pessoas estão se sentindo mais cansadas, elas se sentem sobrecarregadas. Isso pode sim estar vinculado a esse período de final do ano que a gente acaba tendo muitas sobrecargas. Não vou entrar nisso, discuti isso na semana passada. Se você não viu, depois você volta lá para assistir essa live, tá? Ela tá tanto disponível aqui no Instagram, como tá disponível também no YouTube. Hoje eu quero falar com você e quero discutir de maneira bem concreta algumas estratégias de como a gente faz uma autorregulação. Como que você sobrevive ao Natal? Eu perguntei isso para uma inteligência artificial hoje, daqui a pouco eu te conto o que ela me respondeu. Ai, gente, é incrível o momento, o tempo que nós estamos vivendo agora. Mas olha só, por que para algumas pessoas elas realmente vão sobreviver ao fim do ano? Porque o fim do ano é um período muito complicado para elas. Às vezes estão vivenciando processos de luto, às vezes têm que entrar em contato com uma família que não gostam, que não pertencem, que não são aceitos, ou muitas vezes a pessoa tá sozinha, também essa é uma outra questão que às vezes a gente acaba tendo que trabalhar. Isso, né, Eliette está comentando aí, aquele paciente que não vê sentido nenhum de um final de ano, né, não é um período legal para ele, não é o que ele quer. Então a gente tem todos esses cenários. Olha só, por que falar de autorregulação emocional falando sobre Natal? Né? Só 2 minutinhos aqui para a gente entender isso. Quando a gente fala de emoções, e hoje a gente vai falar isso com mais clareza, né? Hoje a gente entendeu alguns processos melhores quando a gente fala de emoção. O que nós sabemos? Que a nossa emoção ela é flutuante. Você não tem uma emoção que seja estática. Então, você não vai ficar um ano inteiro se sentindo com raiva. Talvez, mas não deveria. A ideia das nossas emoções é que elas flutuam dependendo do que a gente está vivendo. Então, agora eu estou feliz, eu recebi uma boa notícia. Aí, daqui a pouco, sei lá, uma amiga minha ontem perdeu o gatinho dela. Ela tá triste, foi um dia péssimo, olha só. Ninguém esperava. Ela até falou isso comigo, ela falou, Adriana, foi a coisa mais idiota. Se a gente saiu, voltou... e ela fugiu e tal, e aí infelizmente faleceu. Olha só, é um dia ruim. Então nesse dia ruim, o que ela vai se sentir? Ela vai se sentir mal, ela vai se sentir triste, ela vai ter vontade de chorar. As nossas emoções têm essa flutuação. Se dia 31 lá, às 9 horas da noite, você descobrir que você ganhou 550 milhões na Mega Sena, você vai ficar eufórico, olha só. As nossas emoções flutuam. Então, isso é uma coisa que a gente sabe, elas não são permanentes. Então, elas vêm, elas vão embora. Quando elas vêm, elas vão, existe uma medida que a gente pode sentir elas. Pessoas que têm desregulação emocional, o que nós entendemos sobre esse quadro? Essa emoção ela é sentida de uma maneira muito mais potencializada.
Então é como se pessoas sem desregulação, tá? Deixa eu tirar as aspas aqui. Pessoas sem desregulação, sei lá, no tapa 1 ela sente a dor 1, e uma pessoa que tem desregulação emocional, no tapa 1 ela sente a dor 7. Então olha só, o sentir fica mais intenso, e por isso que às vezes essas pessoas acabam tendo explosões de raiva ou de tristeza muito intensa, fica todo mundo sem nem saber direito o que está acontecendo, como essa pessoa consegue do 0 a 100 em 3 segundos, ok? Pessoas que não têm desregulação emocional, na teoria, elas conseguiriam regular um pouco mais essas emoções para não permitir que essas emoções fossem para os picos. Então, por que eu estou falando teoria? Porque para fazer isso, a gente precisa aprender. A gente precisa aprender quais são as nossas emoções, o que a gente sente em cada situação, para depois começar a gerenciar isso. Então, muitas vezes a gente não tem um transtorno de desregulação emocional, mas a gente chega na vida adulta sem saber como manejar, sem saber como gerenciar. E olha só, a palavra que eu estou trazendo é uma palavra de autorregulação. Hoje eu fui procurar no Bart, me ajudou aqui no preparo dessa live, gente. O que eu perguntei para ele? O que era autorregulação? Foi a primeira pergunta que eu fiz. O que é autorregulação para ele me definir? Ele definiu da seguinte maneira: autorregulação emocional é a capacidade de gerenciar e controlar pensamentos, emoções e ações. Olha que maravilha! Quem de nós não quer conseguir controlar pensamento, emoções e as nossas ações? Quem não quer amanhã acordar e falar, amanhã eu vou acordar animado para ir malhar? E se a gente pensa em controle nesse sentido, a gente erra. Por quê? Quando a gente fala sobre gerenciar e controlar, nós não estamos falando que as nossas emoções são um animal bravo que a gente tem que domá-lo. Você nunca vai dar conta de domar seu pensamento, domar sua emoção ou domar mesmo uma reação a uma determinada resposta emocional de muita intensidade. Você não vai conseguir controlar isso. Isso vai, na verdade, quase te atropelar. Então, o que a gente quer dizer quando a gente fala sobre esse controle, esse gerenciamento? A gente está falando, e aí eu gostei do complemento que ele trouxe, que ele falou o seguinte, né? Afinal das contas, o que a gente está falando quando a gente fala de autorregulação? A gente está falando de uma série de estratégias pessoais que vai nos permitir alcançar os nossos objetivos, olha só, bem como evitar resultados indesejados. Deixa eu te dar um exemplo. Final de semana tá chegando, o Natal tá chegando aí, certo? Então, domingo é véspera de Natal, né? Dia 25 vai cair numa segunda-feira. Vamos ter um feriado aí na segunda-feira. Alguns de nós vamos acordar segunda-feira super felizes, de ter tido uma noite super agradável. E alguns de nós vamos acordar talvez arrependidos, talvez magoados, talvez chateados, porque às vezes a coisa não foi do jeito que deveria ser. É nisso que eu quero te ajudar hoje, tá? Eu vou te dar umas dicas, né? Me perguntaram aí, eu vou te passar umas dicas que você pode trabalhar com seus pacientes ou com você mesmo. Algumas estratégias para você conseguir fazer esse gerenciamento, ok? O que é isso, né? Eu brinco muito, mas eu brinco com um tom de verdade sobre isso. Eu brinco que uma das metas da minha vida é sair daqui sem gastar meu réu primário. Gente, esse é um dos meus objetivos, tá? E o momento que dá vontade de gastar réu primário, às vezes é encontro de família. Então tem tempo que você não vê aquele tio, aquela tia, e aí chega aquela pessoa com a lista de cobrança, as indiretas, as violências, né? A gente fala pouco sobre isso, eu quero começar a falar mais um pouco sobre isso. As violências familiares. Esses dias eu ouvi uma história, gente, que eu fiquei quase, assim, abispocada. A pessoa me contando lá que a família se trata por adjetivos. Então a família fala, vem cá seu burro, vai lá seu estúpido, vem cá seu gordo. E a pessoa me contando isso e eu tipo assim, sério, o que está acontecendo? E eu falei, tá, mas as pessoas gostam? As pessoas gostam de ser xingadas no meio de uma festa de Natal? Falou, não, a gente não gosta não. Tá, mas o que você faz? Hoje em dia eu não faço mais nada. Olha só, hoje em dia eu não faço mais nada. Eu falei, tá.
mas isso é uma coisa recente ou isso é uma coisa que sempre teve no seu contexto de família? E ela falou, não, sempre teve. Lá em casa, a gente criança, era só troca de adjetivos. Eu até brinquei na hora, eu falei, nossa, as crianças da década de 80, gente, a gente somos survivors, tá? Se a gente for contar a quantidade de violência que a gente passou, que era completamente normalizada, voltando à história, ela vai contar isso, e ela conta, não, quando a gente era criança era pior ainda. Eu falei, o que que acontecia? Ela falou, quando faziam, eu chorava. Tá, aí você chorava e o que que acontecia? Aí eles riam porque eu tava chorando. Imagina, você tá perturbando alguém, uma criança, imagina essa situação. Você desregula essa criança emocionalmente, você leva ela para um pico de estresse, para um pico emocional ali, porque você tá usando um adjetivo que a deixa magoada. Essa criança vem para uma expressão emocional, então ela chora e a família fala, ai que engraçado, olha a fulana chorando, como que ela é fresca mesmo. Gente, desculpa, mas se isso acontece na sua família também, isso é uma violência. Violências que ao longo do tempo a gente normalizou. E talvez nesse momento da sua vida você já não esteja muito disposto a normalizar mais essas violências. E aí entra nesse conflito, não aceito mais isso, mas ainda preciso conviver com essa pessoa. E aí que entra muitos dos nossos conflitos. Muitos adolescentes que eu já atendi na minha vida adorariam sair de casa na adolescência. Só não saíram porque não tinham condições financeiras para fazer isso. Olha só, tem alguns momentos, e aí isso pode acontecer na nossa vida aos 15, né? Ou às vezes a gente pode passar por isso aos 40. Tem gente que vivencia recomeços, vem para um divórcio, perde o emprego, se vê precisando voltar para casa dos pais, e aí chega Natal. É um momento difícil para essas pessoas. Acho que vocês conseguem entender como que isso seria difícil. Imagina você precisando fazer isso. Então, a gente acaba passando por N situações que emocionalmente fica difícil da gente controlar. Então, eu quero te dar algumas dicas práticas, ok? Do que você pode fazer. Como eu te falei hoje, eu decidi conversar com uma inteligência artificial. Na verdade, eu estava conversando com o Bing da Microsoft. E ele está sendo meu assistente atualmente. E aí, nesse momento, né, a gente estava trocando uma ideia, eu falei, não, eu vou perguntar para ele, quero que ele me ajude hoje. E aí, eu fiz a seguinte pergunta, tá, para a inteligência artificial. Eu falei, como que eu faço para sobreviver ao Natal na minha família? Eu fiz essa pergunta. Sabe qual foi a primeira coisa que ele respondeu? Sem sacanagem, devia ter tirado um print para postar isso aqui. Ele respondeu o seguinte, primeiro, desenvolva uma capacidade de tolerar sofrimento. É isso aqui, ó. A inteligência artificial está sabendo mais que alguns psicólogos, infelizmente. Porque olha só, uma das coisas que a gente tem falado muito quando você pega todo mundo que fala sobre regulação emocional, o que unanimemente a gente fala é, olha só, não existe mágica, não existe varinha mágica. Regulação emocional é você aumentar a sua capacidade de tolerar dor. É você aumentar a sua própria capacidade ao sofrimento. É difícil falar isso, porque as pessoas acham que a gente fala isso sem fundamento. E não é sem fundamento. A vida tem dor. Isso é um fato. Se alguém te falar alguma coisa contrária a isso, essa pessoa está mentindo para você. A vida tem dores, elas vão vir na nossa vida em algum momento. Só que o que nós fazemos? Nós nos protegemos. Muitas vezes, os primeiros que fazem isso, já que a gente está falando de família, são os nossos pais. Sabe uma coisa que eu ouço eventualmente? Não, eu não brigo na frente dos meus filhos porque eu não quero que eles saibam que a gente tem problema. Você está criando uma ilusão. Olha só, não estou defendendo que você tem que quebrar o pau na frente dos seus filhos, gritar e brigar, não. Mas assim, os seus filhos não saberem que vocês têm atritos, que vocês têm problemas. Os seus filhos nunca verem você pedindo desculpa um ao outro no momento de discussão, você deixa de ensinar coisas importantes para aquela criança. Como? Que nos relacionamentos a gente sofre, faz parte. Tem momentos que vai ser difícil mesmo. Aí a gente cresce, a gente acaba desenvolvendo pessoas que nunca sofreram na vida, né? A gente está vindo de um problema cultural agora que está trazendo isso, que é o quê? Foi tudo muito fácil, eu fico zoando, falando sério, que o metiolate mudou muita coisa, o metiolate ardia, o metiolate deixou de arder.
Quando o metiolate deixou de arder, uma série de outras coisas começaram a ficar fáceis. Olha só, muito rápido. A gente está falando de uma geração que cresceu com o celular na mão. É outra dinâmica. Não sei se vocês conseguem entender isso. Aí a pessoa entra num relacionamento. Eu lembro uma vez, a primeira briga que a cliente teve num relacionamento, chorou, falou: eu não sei me relacionar. Eu falei: você tá certa. Você não sabe se relacionar. E é por isso que você está se relacionando. Porque a gente aprende fazendo as coisas. Então, às vezes, a gente cresce sem nenhum modelo legal dentro da nossa família. Aí a gente acha que a gente já devia saber. Não. E o que nós, de fato, precisamos saber? Nós precisamos desenvolver capacidade para tolerar sofrimento. A gente precisa se treinar. Esses dias eu estava falando isso com uma cliente minha, estava contando isso para ela. A gente falando sobre coisas difíceis de se fazer. Tem coisas que são difíceis para mim fazer, né? Às vezes a pessoa vê aqui, faz live, grava vídeo, não sei o quê. Eu sou super tímida. Quem me conhece na minha vida privada sabe como que eu sou reservada e como que estar aqui para mim é quase um exercício de superação, poder estar aqui gravando um vídeo e me autocritico, e me autoconsolo, e me critico de novo, e passo a mão e falo: não, calma, vamos lá. Às vezes a gente não sabe o que é difícil para o outro fazer, mas não vamos entrar nisso. E muitas vezes eu me vejo me treinando a isso. Então, já falei até aqui algumas vezes nas lives, podem me cobrar, mas isso vai acontecer. Tô com um planejamento de fazer teatro ano que vem. Pra quê? Pra passar vergonha. Mas você vai fazer teatro pra passar vergonha? É. Por quê? Porque se eu aprender a tolerar a vergonha, ela não me impede de fazer mais nada na minha vida. E tem hora que ela me impede. Isso é desenvolver a tolerância ao sofrimento. O que é o sofrimento aqui? O sofrimento pode ser sua ansiedade, o sofrimento pode ser o sentimento de vergonha, o sofrimento pode ser um medo de falar em público, o sofrimento pode ser muitas coisas, dependendo da vida da pessoa. Esses dias estava até conversando com a minha esposa. Eu não sei porquê, tá? Que eu sou assim, mas eu sou assim, os psicólogos me analisem, por favor. Eu tenho sempre dificuldade de fazer as coisas a primeira vez. Toda a primeira vez para mim é difícil. Mas você vai fazer uma viagem internacional a primeira vez. Difícil? Difícil. Porque às vezes a gente tem essa ideia, né? Não, se for coisas boas, não é difícil. Só com coisas ruins. Não. Se é a primeira vez que eu tô fazendo, meu coração acelera, minha mão fica como que é? Molhada, minha mão soa. Eu sinto meu coração, a sensação que eu tenho é que eu acabei de correr uma maratona, gente. Já senti esse coração desse jeito algumas vezes. E aí, o que eu decidi fazer na minha vida? Eu decidi me expor a algumas coisas. E aí, aqui em casa, a gente tem uma brincadeira, que é a brincadeira do... a gente aposta. E de vez em quando rolam umas apostas aqui. Só que eu tava contando isso para minha paciente. Só que as nossas apostas aqui, elas envolvem dinheiro como recompensa, porque adulto quer dinheiro, né, gente? Então a recompensa normalmente é o dinheiro. Mas os desafios normalmente envolvem vergonhas públicas. Então a gente acaba fazendo desafios que envolvam a pessoa ter que se expor a uma situação que normalmente ela não iria se expor, e a gente faz isso valendo dinheiro. A pessoa avalia se vale ou não a pena o dinheiro para fazer aquilo ali. Minha esposa sempre reclama que ela sempre perde. E eu falo que não é que ela sempre perde. Ela só não aceita os meus desafios. Mas olha só. E aí nessa brincadeira ela me fez um desafio. E eu perdi, tive que me expor. Na verdade perdi não, né? Eu queria ganhar o dinheiro e eu falei, então eu vou fazer. E aí eu fui fazer lá o negócio que ela me pediu. Gente, vocês não têm noção. Quando eu cheguei, era um negócio super simples. Eu ia buscar um negócio pra ela lá numa encomenda e tal. E tipo assim, eu ia ter que trocar meia dúzia com as pessoas. Mas eu nunca tinha ido naquele lugar. Eu nunca tinha visto aquelas pessoas. Eu fico ansiosa. Essa é a verdade. E eu fui, quando eu cheguei no prédio, que eu fui tocar a campainha, o interfone. Sabe quando você sente seu coração acelerar? Eu senti meu coração fazer assim, tu.
Quando eu senti meu coração, minha mão voltou assim, eu pensei, calma, tá tudo bem, só respira. Aí eu fiquei tipo me atendendo, os psicólogos entendem o que eu quero dizer. Sabe aquele momento que você fica se fazendo tipo uma autoterapia com você mesmo, que você sabe exatamente tudo que tá acontecendo? Eu falei, calma, respira, não tem problema, é uma situação nova. Lembra do dinheiro que a gente vai ganhar. E aí eu fiquei nessa, fui subindo as escadas respirando, cheguei lá. A primeira coisa que eu falei quando eu cheguei, eu falei, nossa, eu tô tão ansiosa, eu tô nervosa. A mulher olhou pra mim e falou, calma, fica tranquila, você quer uma água? Falei, por favor. Olha só, foi difícil, ganhei dinheiro, valeu a pena, entendeu? Ah, Adriana, por que você faz isso? Primeiro porque eu peço para os meus pacientes fazerem. É a primeira coisa. Então já estou fugindo do assunto. Mas olha só, às vezes a gente pede coisas que a gente não está disposta a fazer. Esse é um dos nossos erros enquanto terapeuta. Quando eu incentivo meu cliente a ir para academia, eu me cobro para ir, porque eu sei que aquilo é importante para ele e aquilo é importante para mim também. Resumindo, primeira dica para o ano novo, para o Natal aqui, né? Tolere, aumente a sua tolerância ao sofrimento. Nem todo ano novo vai ser legal. Nem todo Natal vai ser divertido. Acontece. É isso aí. Segunda coisa, segunda dica. Conheça as suas emoções. Né? Eu acho que essas duas coisas têm muito a ver. Você já estava vendo, estava terminando de ver um seriado e aí depois me falaram a mesma coisa, achei super interessante, que era qual que é o melhor momento, o que é a melhor coisa para você fazer numa situação de crise. A pessoa falou, primeiro tentar evitá-la. É claro, o ideal é a gente sempre tentar evitar uma crise. Ninguém quer que você vá para sua família e tenha crise de pânico. E só quem pode dizer se você consegue ou não fazer isso é você. Como? Você precisa conhecer suas emoções. Você precisa conhecer seus limites e você precisa respeitá-los. Olha só, já falei sobre isso aqui em outros momentos. A gente está num momento de muito julgamento social, né? A gente está num momento de muita crítica, de muita avaliação, né? O que acaba nos levando a uma autoavaliação quase que constante também. É terrível isso. Mas só quem pode dizer se você dá conta ou não é você. A gente precisa parar de ouvir as pessoas às vezes. E olha que sou eu que estou falando isso. Na melhor das intenções, claro que as pessoas vão nos incentivar. Não, vai, você consegue, tenta. Eu sou da que vai lá e fala, tenta mais uma vez. Só que antes de eu falar, tenta mais uma vez, eu vou falar, e aí, foi no seu limite? Como que foi? Foi difícil ou foi insuportável? A gente trabalha no difícil, mas eu não vou trabalhar no insuportável. Então, você precisa saber esse seu termômetro. Não, eu vou para lá, vai ser desagradável, eu vou ter que aguentar fulano falando isso. Vou ter que ir para Nárnia dentro da minha cabeça algumas vezes, mas eu dou conta de manter o negócio tranquilo. Ok, vai, se divirta. Se você tá lá na sua terapia, você tá discutindo com seu terapeuta e você tá lá numa, eu não quero ir, mas eu tô com medo das pessoas me julgarem, mas se eu vou, acho que eu vou ter uma crise. Se respeita. Se o seu corpo, se você tá falando pra você que não tá na hora, não tá na hora. Espera, amanhã tem mais um dia. Não deu pra vencer a batalha hoje? Amanhã a gente começa de novo. É assim na vida, assim nos nossos relacionamentos. Mas conheçam as suas emoções e respeitem os seus limites. As pessoas não sabem o que você passa, nem o que você passou. Por isso que, de fato, por mais que elas queiram, elas nunca conseguem entender realmente algumas coisas. E faz parte, gente. Para isso existem psicólogos, ok? Eu vou trazer a terceira dica. Essa terceira dica talvez você não goste muito, mas eu vou te contextualizar, tá? A minha terceira dica é o seguinte: se você está indo para uma festa de uma família sua, que te pertence, mas que você não é o mais próximo, o mais chegado, que dá treta, que você se irrita, que você se estressa, que você fica triste, que você sabe que gerenciar emoções pode ser difícil nesse contexto, então essa dica é para você. Não exagere no álcool. Gente, eu sempre tive vontade de falar isso, vou aproveitar essa oportunidade aqui. Festa de empresa e festa de família, essa família que você não gosta muito, vamos dizer assim, a regra é a mesma. É festa de estranhos. Você tá com colegas, você não tá com amigos.
Nunca use drogas, exagere em drogas em contextos que você não está entre amigos. Você se coloca numa situação de perigo, você se coloca numa situação de vulnerabilidade. Eu brinco isso. Quer usar drogas? Use na presença de pessoas que você confie, que se precisar vão te dar suporte naquele momento. E drogas eu tô falando de álcool mesmo, tá? Tô falando do álcool. Olha só, o álcool, ele potencializa. Ele potencializa o quê? O nosso estado emocional, seja ele como for. Você tá no lugar que você tá triste, você tá no lugar que você tá se sentindo ruim, você tá se sentindo angustiado e você entorna no álcool, você vira uma bomba relógio. É claro que festa de família dá briga às vezes. Eu lembro uma festa de família que eu fui, tava começando a conversa Lula-Bolsonaro, não tinha nem começado ainda, foi antes de 2018. E todo mundo no aniversário, feliz, bebendo. E todo mundo conversando. Uma pessoa virou pra mim e falou assim: eu já vou embora, porque a partir desse momento é quando começa a dar problema. Eu falei: como assim? Ele falou: tá todo mundo bêbado, o primeiro que puxar assunto de política vai dar merda. Eu falei: sabe de uma coisa? Eu vou dormir também que eu vou ganhar mais. Eu não sei se deu briga ou não, mas esse é o contexto perfeito para dar briga. Todo mundo alcoolizado traz o assunto que a família discorda. Começa a ter treta. Então, para você manter sua sanidade, ouça a minha dica. Ah, Adriana, quero beber todas. Legal, chama seu marido, sua esposa, seu namorado, seus amigos. Galera, vamos riacar hoje, vamos tacar, foda-se. Vamos, massa, se divirta. Festa de família é igual festa de empresa. Você tem que manter as aparências. Pronto, falei. Essa é a verdade. Olha só, drogas. Aí tem gente que fala assim: não, mas se eu não beber, eu não dou conta. Você precisa arrumar outra estratégia. Que seja minimamente conseguir maneirar o álcool. E não tô falando pra você não beber, mas para você não passar do limite. Qual que é o limite? O limite que você vai perder, colocar em risco aí o seu réu primário. Não coloque em risco o seu réu primário. Ele é importante para você. Ai. Vai que uma hora você precisa mesmo dele. Vamos lá. Quarto ponto. Identifique os primeiros sinais de estresse. Sabe o que é uma coisa comum da gente ouvir no consultório? Quando eu vi, eu surtei. Quando eu vi, eu tive uma crise de pânico. Quando eu vi, eu não estava conseguindo sair da cama. Quando eu vi, sabe? É isso. Quando eu vi, eu tô prostrada porque emocionalmente eu não consigo fazer mais nada. E aí a pessoa chega muitas vezes na terapia como se aquilo tivesse acontecido fruto de um acaso. Os nossos problemas emocionais não são frutos de um acaso. Os nossos problemas emocionais são anos de problemas não tratados. Essa é a realidade. E por que eu estou te falando isso? A melhor maneira de manejar uma crise é evitá-la. A melhor maneira de você manejar uma crise é você evitando. Como que você faz isso? Você precisa saber o que te estressa. Você precisa saber, vou dar um exemplo, gente, né? Tava brincando aí mais cedo, com certeza, Thaís, o assunto é sério, mas eu tava brincando aí mais cedo que eu nessa vida vim com a meta de não gastar o meu réu primário. Então eu sou uma pessoa que eu tenho muita raiva, eu sou mansa, assim, mas quem convive comigo sabe como eu consigo ser estressada. Eu quero paz, mas as pessoas, entendeu? Desalinham meus chakras, é isso que acontece. Mas eu entendi há muito tempo, muitos anos de terapia, faço terapia desde os meus 24 anos, então na verdade, desde os meus 22 anos, então tem uma longa caminhada aí em terapia. Óbvio, você vai aprendendo a gerenciar algumas coisas. E graças a Deus, uma das coisas que eu fui aprendendo a gerenciar na minha vida é raiva. Só que, às vezes, os pacientes falam e eu penso assim, eu entendo, que eu já senti isso, eu sinto isso. A capacidade de você ir de 0 a 100 em 3 segundos. E quando você vê, você já tá lá, você não sabe como você tá lá. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho capacidade de atropelar outras. E essa é uma coisa que eu preciso cuidar, porque eu sei que eu tenho a tendência de, quando eu tô com raiva, eu fico puta da vida. Esses dias não, tem um tempinho, passei uma raiva na rua. E o que me dá raiva, gente? Quase nada, tem um monte de coisa que não me dá raiva, mas tem uma coisa que eu brinco que é a minha criptonita. Eu sinto muita raiva quando eu sinto que eu estou sendo injustiçada ou que está acontecendo alguma injustiça. Pelo amor de Deus.
parece, eu já até levei isso para terapia, preciso levar mais, mas parece que ligam assim um monstro dentro de mim, nem sei porque que eu tô falando isso. Identificar os sinais de estresse. Então parece que tem um monstro, que esse monstro emerge dentro de mim. Muitos anos de terapia, né? Evoluí, muita coisa. Comecei a aprender a gerenciar isso melhor. Só que o que eu aprendi? Eu precisei aprender o que gerava o meu estresse. Entendeu? O que gerava o meu estresse. Esses dias teve uma briga aqui por conta disso. Eu faço as compras, não fiz as compras, e aí ela reclamou que eu não tinha comida. Tinha comida, não o que ela queria comer, mas tinha comida. Sabe quando você é criança que você quer comer uma coisa gostosa? E aí você fala assim, mãe, tô com fome. Aí sua mãe começa, tem feijão, tem arroz, tem carne, tem macarrão. Você fala, não é isso, eu quero comer uma coisa gostosa. Sua mãe fala, para de frescura porque tem comida em casa? Foi mais ou menos isso. E aí ela virou para mim e falou assim, porque você tinha que ter feito essa compra. Gente, sabe quando você sente que ligou o botão? Na hora. Falei, puta. Sabe quando você não queria uma briga? Eu não queria uma briga. Mas na hora, sabe quando o negócio sobe assim? Aí eu respirei. Aí eu comecei a respirar, porque eu sabia que dali para eu estourar, né, é uma fagulha. Quando eu vi que eu ia estourar, porque eu senti que a minha respiração não estava sendo eficiente o suficiente, eu falei, olha só, eu vou sair daqui, eu vou me acalmar, e aí depois você volta a falar comigo. E foi isso que aconteceu. Eu saí, e eu falei até isso com ela, porque as pessoas não respeitam. Eu ouço muito isso em consultório com cliente que tem dificuldade com gerenciamento emocional. Às vezes, quando tem uma briga no casal, a pessoa fala, eu preciso de um tempo. O outro quer resolver. Aí que o negócio pipoca. Olha só, quando eu falo, eu vou sair, eu fui trabalhar. Falei, era um sábado, eu falei, eu vou trabalhar, porque trabalhar me acalma. Essa é a verdade. Trabalhar minha calma. Falei, eu vou fazer relatório, vou fazer prontuário. Trabalhar minha calma me tira o foco, me leva para outro lugar. Quando a minha emoção desceu, que passou algum tempo, eu falei, agora a gente pode conversar. E a gente conversou como pessoas adultas e não como crianças da quinta série. Só que olha só, você tem que gerenciar a emoção para você fazer isso, porque muitas vezes quando a gente vê, a gente já falou tudo que a gente queria, que a gente não queria, a gente fala exatamente o que a gente sabe que vai magoar aquela pessoa, mesmo que a gente não pense aquilo. Então olha só, isso faz parte de você aprender a gerenciar emoções. Você precisa saber o que te gera estresse, você precisa perceber quando a sua emoção vai mudando, vai se modificando. As nossas emoções, elas vão se modificando. É como se elas fossem indo num potencial crescente. A gente precisa desligar antes que ela vire a curva. O que é desligar antes que vire a curva? Sai e respira. A gente fala isso, é sério isso, tá? Às vezes eu falo, não, você vai sair e respirar. E o paciente, tá, eu faço o quê? Respirar. Esse é o objetivo. Vai pro banheiro, fecha a porta, senta no vaso, puxa o ar devagar. Adriana, isso funciona por quê? Por que isso funciona? Porque quando seu corpo está numa reação de estresse, ele está te preparando para luta e fuga. Quando você para e você puxa o ar profundamente, respirando lentamente, você cria uma fake news para o seu corpo. Você manda uma notícia falsa para ele. Qual que é a notícia que você manda? Então, parece que a gente está na jaula dos leões, mas a gente não está não, olha só. O fato da gente estar respirando bem significa que a gente está num lugar seguro. Você continua na jaula dos leões, a crítica pode vir assim que você sair do banheiro. Mas você manda uma fake news, você se engana. Me engana como? Você engana o seu estado biológico. Você fala para ele, tá tudo bem, pode acalmar. Então, sentiu que você está prestes a explodir? Para, sai. Vai fumar seu cigarro se você fuma. Vai andar no quarteirão. Vai tomar um banho frio. Uma das coisas que melhora muito o gerenciamento emocional é quando você aprende a adiar a resposta do estresse. O que é isso?
Adiar a resposta significa permitir que o seu córtex frontal volte a pensar, porque é isso que acontece. O fluxo sanguíneo volte ao normal para ele avaliar qual que é a melhor resposta. Quando a gente está vindo numa resposta emocional puramente, tem uma criancinha de 5 anos que vai dar conta de um problema que era para um adulto de 40 estar resolvendo. Então, a gente precisa aprender a fazer isso. Fazer isso é regulação emocional. Se você não faz terapia e precisa disso, vá para uma terapia que o seu terapeuta vai te ensinar isso aqui, ok? Sexto, para a gente caminhar para o final. Olha só, vai parecer estranho, mas eu vou falar algo para nós, ok? Não é para nossa família. É o quê? Você tá indo lá passar o Natal com a sua família. Não queria, mas tá indo. Ou passar lá o Ano Novo com a sua família, seja lá o que for. Essa dica é para você e você precisa fazer isso. Isso não depende de ninguém. O que você precisa fazer? Não coloque a sua frustração sobre as expectativas que você mesmo criou sobre os outros. O que eu quero dizer? Às vezes a gente faz isso. Eu já ouvi alguns relatos em consultório, por exemplo, de brigas que aconteciam da seguinte maneira. Saí, fui no shopping, passeei, vi um negócio lá que eu tava doida para dar pro meu marido. Aí eu comprei para ele para dar um presente e tal. Cheguei em casa, entreguei o presente para ele. Ele falou: amor, tá bom, obrigada. E ele não abriu o presente. Como que ele não abre o presente? Aí eu perguntei: você não vai abrir o presente? Aí ele foi lá e abriu o presente. O que ele fez quando ele abriu o presente? Ele falou: obrigada. E aí eu fiquei puta e a gente começou a discutir. Você ficou puta com o quê? Qual foi a briga? Só pra eu entender. Ele não valorizou uma coisa que eu fiz pra ele. Olha só, a gente tá errado nisso aqui. Por quê? Você criou a expectativa da reação do outro. O outro não te prometeu isso. Gente, quem me ensinou isso esse ano, de 2023, foi minha gata. A gente foi fazer uma reforma aqui na varanda esse ano, início do ano. E aí o arquiteto virou e falou assim: vamos colocar uma caixa para sua gata ficar na varanda. Nick virou e falou assim: olha só, eu acho que ela não vai ficar. Eu acho que ela não gosta disso. Ele falou: não, mas gato adora caixa. Eu falei: não, a gente condiciona ela, fica tranquila, vamos condicionar ela para ela subir na caixa. Fala sério, vamos comprar caixa. Comprou uma caixa. A gente comprou uma caixa barata? Não, a gente comprou uma caixa cara. Compramos uma caixa cara porque era melhor, porque o acabamento era melhor, porque era mais seguro. A caixa tá lá na varanda. Tentei condicionar? Tentei, dei o meu melhor, acreditem. Fiz tudo que eu sabia, que eu aprendi, não foi eficiente, ela não gosta da caixa. E aí teve um dia que ela tava, aí chegou uma encomenda, sempre assim, a varanda toda reformada com a caixa lá, nem na caixa ela sobe, e chegou uma encomenda, eu peguei a encomenda e deixei a caixa de papelão, sabe, no quarto. E aí o que ela fez? O que a minha gatinha fez? Correu para a caixa de papelão, olha só, claro que ela correu para a caixa de papelão. E eu tava sentada na sala, olhando pro meu quarto, vendo ela na caixa de papelão, e eu olhava pra varanda, vendo a caixa cara que eu tinha comprado. E eu fiquei nesse momento que eu olhava pra ela, olhava pra caixa, e eu pensei: olha só, você tá frustrada com a sua expectativa, ela não te pediu caixa. Você quis que ela usasse, ela não te pediu aquilo pra você. Você comprou porque você quis. A gente precisa ter essa noção em relação às pessoas. Quando você decide fazer algo por alguém, você decidiu fazer porque você quis. Não espere que a pessoa te responda como você acha que ela deve te responder. Isso dá briga em família. É a briga pelo presente porque eu achei que era melhor. A gente sabe que os pais às vezes avacalham. A gente sabe, vamos falar a verdade. Avacalham como? Dá um carro pro irmão mais velho, que fez 18 anos, e dá uma melissa para a menina que tá fazendo 15 anos. Aí você fala: isso não acontece. Essa foi uma história que já me contaram aqui no Instagram uma vez. Gente, olha só, acontece sim. Acontece sim. Você já ouviu uma história muito parecida. Meu irmão passou no vestibular, foi mandado para a Europa, ficou lá 1 ano na Europa,
eu passei no vestibular e eu não posso trocar do meu celular porque meu irmão é hétero e eu sou gay. Ah, isso não acontece. Acontece. Acontece o tempo todo, gente. Entendeu? Acontece. Quem tem irmão aqui sabe o que acontece. Não vou nem entrar em detalhes aqui, porque quem não entende, não entende. E olha só, você fica frustrado. Você tá certo. É frustrante mesmo você ver que seu pai não te trata igual ao outro. Faz parte. Ah, o que eu faço? Tolero o sofrimento, que você de fato... E aí tolere e pare de querer suprir uma expectativa que você não vai suprir nunca. Olha só, se os nossos pais em algum nível se frustram com quem nós somos, a primeira coisa que você tem que parar é de querer agradar, gente. Essa é a realidade, vamos falar a verdade aqui. Ah, como assim? Olha só, a frustração é sua. Se você espera do outro algo que às vezes o outro não é capaz de te dar. Aí a gente que fica na frustração. Mas o outro também não tem a ver com isso. Tem a ver com que a gente tem que aceitar que o outro não é capaz de nos dar. Então, cuidado para não ir para o Natal e para o Ano Novo achando que o Papai Noel vai chegar, a Cinderela, e que você vai abraçar sua mãe, que vai sair corações, você vai abraçar seu pai, e vocês vão chorar e vocês vão se perdoar, que isso pode não acontecer. Pode ser só mais um Natal que você vai ser criticado como todos os outros. Não crie expectativa, ok? Não jogue no outro uma expectativa que é a sua. Isso vale para pais, mães, filhos, etc., relacionamentos, casamentos, trabalhos e tudo mais. Caminhando para o final. 7. Estou numa 7ª dica, hein? Pelas minhas contas, se eu não perdi. Você não estava muito afim do rolê, mas você decidiu que você vai. Ok. Já te dei algumas dicas de como você pode lidar com isso. Se você, de fato, quiser ir, sexta, obrigada, Samantha, sexta dica. Se você, de fato, quiser ir, mas você sabe que o negócio pode ser tenso, o que você deve fazer? Se planeje. Para quê? Chega à tarde e sai cedo. Entendeu? Lá em casa é assim. O Natal lá em casa é assim. O primeiro a chegar é sempre meu pai. O meu pai dá briga para sair de casa. Se você marca, eu sou igual meu pai, gente. Se você marca 7 horas, pro meu pai é 7 horas. Entendeu? Pro meu pai é 7 horas. Se você... Então, meu pai sempre começa a festa. Mas o meu pai tem uma coisa boa, que é o quê? Meu pai terminou de comer, acabou o rolê pra ele. Não faz mais sentido. Eu sou muito meu pai. Não faz mais sentido continuar. Então, eu brinco que é assim. Você precisa chegar no horário da minha madrasta e sair no horário do meu pai. Você vai ter uma festa perfeita se você não quer estar ali. Ah, porque vão achar... Gente, vamos se libertar do que vão achar da gente? Vamos começar um 2024 diferente? Vamos começar 2024 sem a gente? Entendeu? Vamos começar deixando as pessoas pensar o que elas quiserem e a gente fazer finalmente alguma coisa por nós? Na boa, não sei quantos anos você tem que você tá me ouvindo, mas às vezes você tem 20, 30, 40 anos, você nunca fez nada por você. Tá na hora, chegou a hora, agora é o Natal, entendeu? Hora de fazer algo novo. Planeje, vou chegar tarde, vou sair cedo, que horas que serve a comida? Eu sempre pergunto quando eu vou pra festa, que horas que a comida vai ser liberada? Entendeu? Beleza, chegou, comeu, vai embora, sabe? Beijo, família, tchau. A gente precisa aprender isso com a geração Z, tá? A galera dos 20 anos são muito melhores resolvidos do que as pessoas mais velhas nesse quesito. Eles estão a fim de saúde mental, eles estão certos. Precisamos aprender com eles, ok? Então, sexto, se você precisar ir, vá. Chegue tarde, coma, vá embora, be happy. 7º, pra gente terminar. Vamos supor que você opte por não ir. Alguém me perguntou isso no início da live e vou responder agora. Vamos imaginar que você decida não ir. Você não gosta de Natal, você não quer estar naquela cena hipócrita de pessoas que falaram mal de si o ano inteiro e que agora no dia 24 vão trocar presentes, ou então vão fazer um amigo da onça para ter mais aquele atrito. Já teve festa na minha família que deu briga. Não vou entrar em detalhes que podem me processar. Mas já tive festa de família que teve que terminar, galera assim, não deixa pra lá, esquece isso porque é da BO. Por quê? Amigo da onça, isso acontece. Então, vamos supor que você decida
que não é esse o rolê que você quer outro rolê. Não tem problema, não tem problema. Olha só, opte por estar com seus amigos. É isso, é hora de você estar com amigo. Gente, eu tenho uma definição de amigos que eu gosto bastante, que amigos são a família que a gente escolheu. A minha família consanguínea, eu não escolhi, eu vi na genética deles. Os meus amigos não, são a família que eu escolho, são as pessoas que eu escolho estar na minha casa. Por que não serem as pessoas que eu vou escolher passar o meu Natal, passar o meu Ano Novo? Então, normalizem Natal com os amigos, entendeu? Natal com o vizinho, Natal com o seu cachorro, Natal aqui em casa vai ser com os cachorros. A gente tá tentando combinar com umas amigas minhas, a gente não quer ir, elas não querem vir, a gente tá nesse dilema nesse momento. Não tem problema, vai ser Natal com cachorro. Tem Natal melhor que cachorro? E o outro vai ser diferente. Faz parte, gente, a vida é assim. Olha só, qual que é a minha dica? Eu não tô nem aí pra Natal. Então tá bom, vai passar com a sua galera, vai sair com seus amigos. Adriana, sabe o que eu quero fazer no Natal? Eu quero fazer nada. Quero abrir um vinho, quero pedir uma pizza e quero ficar vendo filmes natalinos ou filmes de terror, tomando vinho e comendo pizza. Massa! Se é isso que você quer fazer, faça. Eu só vou te falar para você não fazer uma coisa. Não fique lambendo ferida. Sabe por que às vezes o Natal é muito ruim? Porque a gente deixa pro Natal para a gente ficar revivendo tudo de ruim que aconteceu no ano. Não, gente. Olha só, a retrospectiva é um desastre ver retrospectiva, né? Parece que só teve desgraça. A gente precisa fazer retrospectiva de momentos bons. E vai chegando no final do ano, eu vou perguntando isso para os meus pacientes. E aí, qual que é o balanço do ano? E por quê? Porque eu quero que ele fale quando foi o péssimo, eu falo, mas aquilo ali foi bom. É isso que eu quero fazer no final das contas. Olha só, eu quero mostrar que por mais que tenha sido ruim, o fato de a gente estar chegando vivo foi bom. O fato de a gente estar chegando com força para lutar em mais um ano foi massa. Não interessa se você ficou doente, você não está mais doente. Não interessa se você passou por um divórcio, passou o divórcio. Sabe, é isso, né? Para mim, a possibilidade de você começar um ano novo é você fazer de novo. Mas tem 10 anos que eu faço e deu errado. Beleza, vamos pro 11º. Uma hora dá certo. Edson não demorou, não fez mais de 1000 experimentos para descobrir energia elétrica? Você tá me vendo graças a ele. Imagina se ele tivesse desistido na 10ª vez. Talvez a gente não tivesse aqui ou demorado mais para estarmos aqui. Então, olha só, faça, vai curtir seu Natal, vai curtir seu Ano Novo, sabe? Vai fazer um rock que você gosta. Planeje uma coisa legal. Eu gosto de, sei lá, comer pipoca doce e maratonar séries. Massa, escolhe lá uma série pra você maratonar. E vai curtir seu dia, vai fazer o que você gosta, né? Aproveita, ao invés de talvez ficar com aquela coisa impregnada que a gente tá no Natal, que a gente tá no Ano Novo, a gente tá em 2 feriados. Vai curtir seus feriados, né? Vai fazer coisa que você gosta, vai ligar pra gente que você gosta. Vá se divertir. Olha só, gente, vou terminar a live por hoje. Quero te agradecer, Thaís, todo mundo que ficou comigo até o final. Agradecer você que está comigo aí no Instagram, né? Esse ano você viu que a gente começou a movimentar um pouco mais. Ano que vem tem mais coisas vindo. Eu vou suspender hoje a última live no nosso ano aí. Desejo já antecipadamente um feliz Ano Novo para vocês, um feliz Natal. Que vocês escrevam um final de ano diferente da história de vocês, que a gente possa estar junto no ano que vem, fazendo muitas coisas juntos. Dia 8 de janeiro eu vou voltar com as lives, tá? Então podem me aguardar. Ano que vem vamos ter live aí semanais, estamos nessa organização, agora vai dar certo. Quem me mandou perguntas que eu não respondi, me manda depois nos comentários para eu poder te responder. Se você gostou dessa live, me compartilha ela, curte ela, manda para alguém que você acha que vai gostar de assistir. E a gente se vê no ano que vem, tá bom? Gente, feliz Ano Novo, feliz Natal e até breve.